Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial é acometida pelo problema de saúde chamado varizes. Segundo a SBACV, Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, 45% das mulheres e 30% dos homens brasileiros são acometidos pelo problema de varizes. É sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos relacionados à área da saúde que eu vou falar hoje com o meu convidado especial que veio de Recife até aqui, meu amigo pessoal, Dr. Clark Vieira. Seja muito bem-vindo a mais um Red Talk. Dr. Franklin Andrade, é um prazer enorme. Há quanto tempo nós estamos desejosos, eu no meu coração, de estar aqui com o senhor e conversar sobre esse e tantos temas que a gente tem, né, conversado informalmente, e agora gravar esse podcast para mim é um motivo de grande alegria. Muito obrigado pelo convite. Verdade, na verdade a gente tem muitos brainstorms, né, para criação online, Com etc. certeza. Os médicos em geral estão vendo essa parte de mídias digitais como uma parte que vale a pena investir, né, Clark? E acredito que a gente estamos entre os pioneiros nisso aí, né? Eu diria que sim. Eu diria que o consultório se tornou um lugar pequeno para pessoas que querem transmitir uma comunicação que consiga alcançar pessoas assim, em lugares que a gente nem sabe, né? Muitas vezes aquele vídeo que a gente grava e manda no Instagram, no YouTube, ele é visto por uma pessoa num lugar tão remoto que a gente não tem nem ideia. A gente jamais imaginaria que chegaria. Eu tive vários insights em relação a isso, tive muita repercussão com alguns vídeos que fiz, uns descompromissados que fiz no YouTube, né? Alguns sobre o fumo, sobre os males do cigarro. Foi o meu primeiro vídeo que deu aí mais de 60 mil views. Acho que eu vi riscos de parar de fumar esse vídeo. Isso, benefícios e riscos, que foi uma revisão, eu traduzi um artigo do Up to Date, e você ficou conhecido pelo vídeo da facada do Bolsonaro, né? Rapaz, eu ganhei tanto hater com esse vídeo que você não imagina. Imagino. Depois vamos falar sobre isso, né, Clark? Vamos sim. Sobre esse vídeo aí da facada do Bolsonaro. Não sei se os meninos já viram. Vocês já viram? Não tinha visto, não. Cara, deu acho que 80 mil views esse vídeo. Foi. Doideira. E muita gente falando mal, etc. Bastante. Ganhou quanto pra fazer esse vídeo? Já tava meio que polarizada ali a visão política. Foi 2017 isso, mas mesmo assim já tava. Claro que falando sobre varizes, vamos ajudar a destruir alguns mitos que na internet tem muita coisa. Cada um que fala o que quer. E eu acredito que esse vídeo aqui vai ser muitas vezes compartilhado. Mitos, como eu sou vascular e você também, a gente vai fazer um bate-bola aqui, né? E eu acredito que as pessoas que vão assistir vão se beneficiar. A pergunta mais frequente que tem no consultório, e eu queria saber se é no seu também, é sobre o uso de salto. Será que isso interfere no aparecimento de varizes? O que é que você me diz? Eu vou te dizer, Dr. Franklin, o uso de salto, ele pode ser um problema em algumas situações, no meu ponto de vista. E qual seria esse ponto de vista? Nós sabemos que existem bombas músculo-aspirativas no membro inferior, né? São precisamente 7. Começa com a bomba hálux plantar, e aí vai subindo para o tornozelo, a panturrilha, que é muito falada, e vai subindo até a região da virilha. São bombas que vão fazer com que esse sangue vença a gravidade junto com as válvulas e consiga retornar bem. Mas em uma situação em que você usa um salto gigante, essa panturrilha ela fica com uma capacidade de extensão limitada. Fica com deficiência de contração, né? Isso. Então você, de certa forma, limita um pouquinho a ação de bomba dela. E isso pode, em uma pessoa que tem predisposição genética, ser um problema. Mas dizer que isoladamente o uso de salto vai gerar... varizes, então não. Quem estiver assistindo já sabe que salto é mito, não causa varizes. Isso. E eu sempre pergunto se a pessoa trabalha, por exemplo, num shopping. Há jovens que trabalham e passam lá o dia todo com salto 12... durante vários anos, pode ser que talvez pode ser que talvez fatores, isso. esteja lá no cantinho, na rabeta, letra número 8, né? A fonte número 8. Então, não, é um mito. Como também é mito, e eu não sei se no seu consultório aparecem pacientes falando sobre subir escada, né? Muitos perguntam isso, pelo menos no meu. No seu aparece pessoas assim? Aparece. Pessoas perguntando se o impacto do pé com o degrau é capaz de quebrar as veias. Isso é muito frequente. É impressionante a quantidade de e alguns chegam de colegas dizendo assim que especificamente são os vasinhos que são assim piorados com esse ato de subir escadas. Isso é uma curiosidade, assim, os vasos maiores eles não seriam
fraturados com esse ato de subir escadas, mas os vasinhos seriam, as telangiectasias. É até difícil você fazer um trabalho como esse, né? Que seria quantos degraus tem a escada, qual o tamanho do degrau, a pessoa, quais os outros fatores associados com essa pessoa, se ela é sedentária, se ela já faz atividade física há um tempo, se tem condições hereditárias, né? Como avaliar a genética dessas pessoas, né? Pronto. Difícil. Aí eu quero dizer para quem está ouvindo aqui que o principal é o fator hereditário, né? Você passa de mãe e de pai para filhos, e para as filhas principalmente, né? A OMS traz uma estatística de 2 a 3 mulheres para cada homem. Eu já vi estatísticas 1 para 1, né? Ou estatísticas europeias, mas a média é essa de 3 mulheres para cada homem. Com varizes, além do homem não procurar muito, né, o consultório. No seu caso, procura? Só procura quando tá com uma ferida assim, gigante. Com úlcera, né? Outra coisa que eu falo lá é que o paciente, às vezes, ele passa conosco 30 minutos, né? E com as pessoas que passam lá na vida dele, na calçada, e que estão no dia a dia ali, passam 30, 40, 50, 2 horas conversando e jogando coisas na cabeça dessa pessoa. É que quando as pessoas têm úlceras causadas por varizes, elas não têm risco de perder a perna, né? Isso, quando eu falo isso, a paciente fica muito agradecida, porque ela tem um medo frequente, né? Verdade. As doenças venosas, elas têm complicações diferentes das doenças arteriais, as doenças venosas e linfáticas. Frequentemente, eu às vezes boto na internet, no Instagram, alguns casos, assim, bem dramáticos, assim, de úlceras extensas, erisipelas complicadas, e por serem lesões muito extensas, isso gera na pessoa que observa uma comoção muito grande. E às vezes, uma pequena lesão arterial, um dedinho escuro, uma doença arterial, já é motivo para uma amputação em algumas situações. Começou com aquele dedinho e terminou com uma amputação de coxa. Ao passo que doenças, às vezes, que estão com uma ferida extensa na perna toda, ficam curados. Então, assim, na verdade, a doença arterial, ela vai implicar um risco de perder toda a circulação daquele membro. Já a doença venosa, né? Varizes, não. Ela vai deixar aquele membro meio que molhado, a circulação não consegue sair e não entrar, no caso arterial, né? Pois é. E a gente nota também, claro que você falando aí, eu me lembrei que grande parte dos profissionais da saúde aí envolve médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eles não conseguem saber, na avaliação deles, a diferença entre doença arterial e doença venosa, Verdade. né? A gente sabe que doença venosa não leva a risco de perda do membro, mas a arterial pode culminar com isso. O vascular, ele tem um olho tão treinado para reconhecer isso que ele não precisa nem perguntar para o paciente qual a doença. É verdade. Eu faço um exercício mental de quando o paciente entra pela porta, eu já tento dar o diagnóstico só olhando para ele, assim. Eu cruzo se é homem ou mulher, a idade dele, cruzo a forma que ele anda, e quando eu olho para a perna dele, se ele tiver com a perna descoberta, eu já tenho 80% de certeza sobre a doença, pelo menos a etiologia, se é arterial ou venosa. Fatores de risco, né? Exatamente. Mas veja só, Clark, na minha opinião agora como professor, veja que não tem nada difícil demais. Não. Na real, o que acontece é que nós treinamos o olho com critérios. Quando a gente associa, por exemplo, as doenças arteriais com tabagismo, que é o que causa perda do membro, que causa infarto, causa AVC, diabetes, hipertensão, sedentarismo, de cara a gente já consegue separar aí os pacientes em 2 grandes grupos, né? E eu não sei qual é a tua experiência com colegas, a minha é com alunos e com colegas, em relação a isso. Qual seria o motivo de eles não conseguirem raciocinar de uma forma tão básica assim, mas é muito frequente que cheguem pacientes sem diagnóstico para a gente. Eu quero pensar que isso é decorrente de uma formação insuficiente na formação básica, né? Isso aí é para os enfermeiros e técnicos de enfermagem e demais profissionais. Imagine, assim, se já é para os médicos, imagine para essas outras classes também, né? Então, é uma insuficiência muito grande. Você vê isso através dos exames, que eles pedem Doppler, Doppler arterial, venoso, bilateral. Uma vez eu recebi um Doppler para linfático, você acredita? Acredito. Eu também já recebi. E não é possível, né? Não é possível fazer esse exame. Nós fazemos linfocintilografia ou outros exames. Eu tento combater isso
fazendo vídeos para a internet, hoje é uma das formas de comunicação que nós temos, né? Orientando as pessoas. Mas é difícil, porque para que essa orientação sirva, a pessoa tem que sentar e assistir. E depois tem que ler, estudar, tem que exercitar aquilo ali. E convenhamos, a mídia também contribui negativamente para isso. Você tem cremes que são milagrosos contra varizes. Não sei se você já se deparou com isso, mas lá no sertão onde eu trabalho, e aqui em João Pessoa também já vi, pessoas que dizem, olha, tem uma propaganda aí que tal creme, que eu não vou dizer o nome, é bom e cura varizes, né? Qual a tua experiência? Não apenas cremes nacionais, como também cremes que são vendidos no exterior, através do AliExpress e outros sites grandes. O pessoal assim, gosta disso, né? São coisas assim, tipo de medicina oriental, medicina alternativa, tipo uma espécie de palmilha que se bota nos pés e que emite uma espécie de substância que vai corrigir a circulação, você coloca com a meia. Existem aparelhos de laser que são colocados. Pois é, hoje tá essa febre aí, cara. Pois Eu tô lutando contra isso. Porque as pessoas às vezes não diagnosticam o tipo de ferida e laser em cima. Pois é. Esse é outro problema. A laser terapia é para ferida sem ver a etiologia dela. Sem ver a etiologia. Isso é um problema sério. sério. E cá entre nós, Clark, sem trabalhos convincentes. Né? Você não tem uma grande série Eles que demonstra... atribuem a estimulação do colágeno, mas uma coisa muito... Você não tem como fazer a metodologia desse trabalho aí ser uma coisa fidedigna. Sem sombra de dúvida. É difícil. Você vai ter que ter histopatológico, tudo. A impressão que dá é que isso é uma forma de tentar angariar honorários melhores para um serviço que anteriormente era de honorário insuficiente para aquela pessoa. Dá para pensar que é uma forma inteligente de melhorar os seus rendimentos, com uma coisa que não tem necessariamente uma evidência bem clara, bem assertiva. Isso faz sentido para mim. O que você está falando aí é exatamente o que eu penso. Anotei aqui outros mitos que as pessoas falam. Um deles já falamos sobre salto, que não causa, né? É um mito destruído. Mais um, subir escadas também não tem implicação nas varizes. Outro, eu vi relato, cruzar as pernas. Não sei se você já pegou casos como esse. Cruzar as pernas. Algumas pessoas falam, cruzou muito as pernas e deu varizes, né? Se for um cruzamento assim, bem... Um cruzamento de anos, né? Pode ser que obstrua até a artéria, né? Faça, exatamente. Mas não causa varizes. Por favor, podem cruzar as pernas. Cruzem as pernas sem problemas. E as pessoas que costumam inventar desculpas, exercício físico. Não, eu não vou porque eu vou me encher de varizes. É exatamente o oposto. Qual a sua experiência com os pacientes que chegam para você? É um tema... de sedentarismo, etc. É um tema maravilhoso de discutir. O que é que eu tenho lido e o que é que eu tenho feito na prática com relação à atividade física? Vai depender um pouquinho do grau da doença. Então, como regra, exercício não faz mal para a saúde vascular. Pelo contrário, ele faz muito bem. Ele estimula a formação de novos vasos, a neoangiogênese pensando na doença arterial, e ele também melhora o retorno venoso através das bombas. Pensando na doença das varizes, né? Exatamente. Então seria coisa boa. Entretanto, em casos em que a pessoa tem uma doença muito avançada, digamos assim, com úlceras, assim, seria vantajoso para ela fazer um tratamento antes de fazer essas, porque até a bomba é insuficiente muitas vezes, até as válvulas são insuficientes, ela tem muitas vezes alterações ortopédicas também, ela tem fusão da anquilose da articulação do tornozelo, que é muito frequente. Então, o próprio exercício ele precisaria passar por toda uma revisão. Mas isso a gente está falando de doença super avançada, que não é a realidade da população em geral. Não é a maioria, né? Não. A maioria é intermediária. Exatamente, a leve. As pessoas também não conseguem saber o que são varizes. Inclusive, chega no consultório a denominação vasos e varizes. Eles chamam vasos o que a gente chama de telangiectasias, né? E varizes aquelas mais grossas. Na verdade, mais um mito sendo destruído aqui. Tudo são varizes, certamente, né? Sejam as fininhas. É muito frequente. Sejam as mais grossas. E é frequente o paciente chegar chamando varizes fininhas, as telangiectasias, de vasos. Mas tudo são vasos, né? Depilação, Clark. Já teve alguma paciente que chegou e disse, não, minhas varizes aconteceram por depilação. Ainda não chegou. Eu tive já. Mas sabe o que aconteceu? Na verdade, o depilar, ou seja, a retirada de pelos de uma área que estava
não estava desnuda, por assim dizer, porque tinha os pelos, fez com que os vasos que estavam dilatados se expusessem por debaixo. Então, não causa, mas faz com que a pessoa enxergue mais. Um fenômeno que eu não sei se você observou também. Quando a paciente começa a fazer o tratamento por aplicação, ela, na segunda, terceira sessão, começa a dizer, olha, eu acho que está aumentando. Duas coisas acontecem. A primeira é a possibilidade realmente de ter aumentado o que a gente chama mating, né? Que é as varizes que aparecem nos pontos de aplicação. Mas o que eu noto com mais frequência, e aí quero saber de você, é que a percepção da pessoa aumenta, ela começa a enxergar mais, a olhar mais, porque ela está fazendo tratamento. É o efeito da troca do carro, né? Você vai trocar seu carro, eu vou trocar meu carro por um Honda Civic cinza. E você começa a olhar nas ruas, tá cheio de Honda Civic cinza. Mas sempre existiram, né? Porque você só está prestando mais atenção a isso. Acredito que acontece exatamente isso, as duas coisas. O matting, que você falou aí, essa formação, essa nuvem telangiectásica que é chamada, né? Ela tem esses dois mecanismos. E é importante falar sobre isso porque existe um mecanismo inflamatório, que é quando você injeta um agente esclerosante e esse agente, muitas vezes, ele se comunica com microfístulas que estão ali perto e ativam veias que não estavam nem participando daquele complexo de varizes, elas ficam meio inflamadas. E depois que passa um tempo, elas secam e desaparecem. E às vezes acontece, e isso aí eu vou puxar aqui para o chamado PEIN. Você já ouviu falar desse tal desse PEIN, doutor Franklin? Não. É um procedimento estético... o PEN, procedimento estético de injeção de microvasos. Isso, o PEN, quem faz é o pessoal da estética, né? Exatamente. Frequentemente, esses procedimentos, eles geram matting hemodinâmico. Quer dizer, é um matting que você trata um vasinho sem tratar uma veia nutridora. Uma nutridora maior. Exatamente. Tá dando origem ao vasinho. Você inflama aquelas veias e mantém o deságue lá daquela veia. Aí aumenta. Estoura. É uma coisa terrível. E a pessoa não tem o conhecimento teórico, né, para resolver isso. Chega muito no consultório, acredito. Infelizmente. E aí é o barato que sai caro, né? Não, muito caro. Eventualmente, ferimentos, úlceras, pós-escleroterapia, caras. Cara. Eu, como vascular, já tive vários casos de úlcera. Você provavelmente teve também, a gente Sim. tem, né? Porque a gente trata. A gente tem, cara. E esse pessoal que faz sem ter Meu Deus. esses cuidados que a gente tem medo de fazer, né? A gente vai coragem ou loucura? Pois é. A ignorância traz a coragem. A ignorância no assunto traz a coragem para fazer determinadas coisas, né? Cara, quanto mais eu estudo sobre varizes, mais preocupação eu tenho em fazer um tratamento. Cara. Mais cuidadoso a gente fica, né, Clark? A gente simplifica para tentar assim, trazer uma segurança, uma tranquilidade aos pacientes, mas ao passo que a gente sabe que é, de fato, um território bem ardiloso, cheio de detalhes. Tem um teste que se faz isso aí em neurociência, né? Você colocar uma madeira de mais ou menos 60 centímetros de largura no chão e pedir para a pessoa andar sobre ela. A pessoa anda sem problemas. Mas se você colocar essa mesma madeira entre um prédio e outro, a pessoa não anda. Ela sequer vai andar, porque ela começa a entender ali a possibilidade dela cair. Ela pode se dar mal. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente percebe essas intercorrências, seja em quaisquer áreas. Não estou falando aqui só em medicina, estou falando nas áreas médicas, mas na enfermagem, na fisioterapia, procedimentos que têm que ser feitos por quem tem o treinamento adequado. Né? O treinamento tem uma curva, a gente sabe disso, e essa é uma das importâncias da residência médica, né, que traz para a gente aquele treinamento graduado. A gente tem orientação, né, das bobagens que pode fazer ali. Doutor Frank, tem uma frase que um professor me falou uma vez, um professor velhinho, ele disse uma frase, eu nunca esqueci, ele diz assim: antes de salvar um olho, um médico cega 10. Que frase emblemática. É incrível mesmo. Nossa, você não pode nem falar isso em público, porque as pessoas ficam malucas. Mas é exatamente... Mas a postagem que você fez semana passada, colocando aquele clássico desenho da ponta do iceberg e o iceberg que fica debaixo da água, né? A pontinha do iceberg, na maioria das vezes, as pessoas acham que é fazer uma aplicaçãozinha no vasinho. Mas tem todo um aparato técnico por detrás disso. E isso pode ser estendido para quaisquer coisas na vida. Eu tento hoje sempre, nem sempre foi assim, mas hoje com a visão que eu tenho, depois dos 40, né,
eu tento valorizar cada profissional por entender todo o empenho que aconteceu até chegar ali. Nós não estamos aqui na empresa Prisma à toa, né? A gente escolheu estar aqui e não foi porque era barato, não foi por nada disso. É pela competência dos meninos e cada coisa tem o seu valor, né? E isso é merecido, a gente tem que reconhecer isso nas pessoas. E que nós somos capazes de fazer o que a gente sabe. A gente tem que deixar os outros fazerem o que eles sabem. Dr. Franklin e eu entendemos assim razoavelmente de vídeo, de edição, né? Mas nós preferimos deixar com quem realmente entende. Com quem isso trabalha com isso e faz 1000 vezes melhor sempre. Com certeza. Do que a gente, né? Então já falei aqui de cremes, musculação é mito também, não causa varizes. Eu sempre falo isso para algumas pacientes, olha, você não vê nenhuma daquelas moças que vivem na academia com varizes grossas. Uma ginasta. Você não vê uma ginasta com varizes grossas, você vê no máximo com varizes fininhas e provavelmente vai buscar que ela tem fatores hereditários aí causando essas varizes. E tem uma máxima também que, quando eu falo para as pacientes fazerem atividade física, né? Você tem que ir para academia, porque você é jovem, você tem 30 e poucos anos, 40 anos. Não, eu faço caminhadas, com 75 anos você vai fazer caminhada 30 minutos por dia, mas agora você vai para academia, ou faça pilates. Eu sempre falo isso. Faça alguma coisa. Mas eu não quero ficar bombado igual aquelas moças da TV. Você não vai ficar mesmo querendo. Mesmo querendo. Você trabalha, tem filhos e ela vive para isso. Então, além de tomar umas vitaminas especiais. Tem que botar o chip da beleza aí, né, doutor? É verdade. E deixa eu ver o que mais eu falo aqui. Cirurgia de varizes, né? A grande parte dos pacientes, Clark, acredita que se operar vai ficar curada. Diga aí para elas. Eu falo ou você fala que não tem cura? Teriam que ser dando robôs para corrigir intra-DNA. Intra-DNA. É uma cirurgia genética. Uhum. Teria que remover as alterações no código genético que codificam o colágeno. Né? Existem vários tipos de colágeno participando das varizes, né? O colágeno tipo 1, tipo 4, eles são colágenos que participam da formação da camada média, que muitas vezes, quando ele está fraco, a veia ela não tolera muita tensão. Então, quando você tem estase, que você fica em pé, o retorno venoso fica limitado pela gravidade. Então, a veia ela tende a retornar o sangue mais devagar, sobretudo em quem fica muito tempo em pé ou sentado. E aí, essa veia... Sedentários, né, também. Perfeito. Predisposta, ela não aguenta a pressão e aí começa a dilatar. No que dilata, afastam-se as válvulas. E aí começa todo um mecanismo autoalimentado de piora. Então para a cirurgia... A cirurgia é o momento, né? A gente opera as varizes do momento. Exatamente. E eu falo, o exemplo que eu acho que eu consegui assim foi muito bom, modéstia à parte, é que já dizia Chesterton, você deve ser humilde, mas não modesto. Mas modéstia à parte, eu falo o seguinte, olha, você tem um bonito cabelo. Geralmente as mulheres cuidam do cabelo. Muito obrigado. Quantas vezes você vai ao mês para cuidar desse cabelo? Uma vez a cada 15 dias. E você não reclama. Na verdade, você conta até sua vida lá no salão. Você expõe suas particularidades. Profundas particularidades. E varizes você também tem que tratar sempre. Entretanto, a cada 2 anos, a cada ano você faz uma visita com seu vascular, porque varizes são um problema crônico, vai acontecer, e a cirurgia significa operar o momento, né? Eu falo sempre isso para elas. Meias, Dr. Clark, tem sido frequente o uso pelas suas pacientes? Eu gosto bastante da meia em algumas situações, assim, mas por outro lado, eu tenho um pensamento na minha prática que é o seguinte, eu tento deixar o paciente o máximo possível como ele vê o mundo. Então, eu não gosto de dar trabalho para ele com remédio, nem com meia. Também não. Nem com coisa que não precisa, porque a vida da gente já é muito pesada por natureza. Então, se o cara... Tem gente que passa meia para CEAP 0, sem queixa assim, específica. Pô, se o cara tem uma queixa de cansaço, a mulher tem uma queixa de cansaço, não tem varizes, mas tem um pesozinho ao final do dia. Eu pergunto, é sedentário ou não? Corrige o sedentarismo. Vai pra atividade física e resolve. Aí o cara passa logo um flebotônico, meia e creme, assim, ganha de cara, assim que entra no consultório. Eu não acho certo isso. E mais, no nosso
na nossa região aqui, né, o calor realmente dificulta isso. Dependendo do material da meia, tem alguns que são mais o tecido mais espesso, mais grosso, outros mais finos, porém mais frágeis, aí você encarece. Assim, os pacientes, teve uma paciente minha que disse, doutor, para botar a meia tem que ser eu e meu marido, e a gente não consegue botar ainda. Ainda tem o fator ainda de calçar, né? Tem uma técnica que facilita, mas às vezes o paciente ele não consegue assim aprender logo de cara. Eu costumo ensiná-los nos pontos de venda, algumas farmácias, algumas pontos ensinam também, mas ainda é um problema para muita gente. Então não gosto de passar para quem não tem uma indicação precisa. É importante dizer para o pessoal que estiver assistindo aqui que meias não tratam varizes, elas servem para os sintomas. Você tem cansaço, você tem inchaço no final do dia, você pode usar meia, mas não vai evitar que apareçam outras, uma vez que a gente já definiu aqui que o problema é hereditário, vai estar ali associado à sua genética. Agora, uma história meio assombrosa, doutor Franklin, eu já escutei, eu não vi, mas eu escutei um caso lá em Recife, de uma paciente que usou meia. Isso foi antes da meia ser obrigatória com receita médica, né? Hoje em dia você só pode comprar uma meia com uma prescrição médica, igual antibiótico. Mas nesse tempo ainda não tinha essa normativa, ou então essa mulher comprou no mercado negro. Não ficou muito claro isso. Tem uns 6 a 7 anos. E eu sei que a mulher tinha uma doença arterial avançada, disseram que meia era boa para circulação. E doença arterial contraindicado, né? Exato, compressão. Não, ó, gente, meia dá para melhorar as veias. A doença arterial, as artérias, ela não é boa. A meia não é boa. E a pessoa usou porque usou o termo circulação, que é genérico, né? Veia, artéria, tudo cabe dentro de circulação. E aí usou, e o relato foi que a perna da mulher começou a ficar roxa. E ela perdeu o membro. Porque usou uma meia. Foi amputada por isso. Foi. Porque o problema dela não era para tratar com meia. Pronto. Por isso, daí a importância do profissional. Super simples, né? Pois é. Então, eu já tive casos assim, deu tempo de suspender. Não aconteceu esse desfecho aí, não. Deu para reverter. Deu para reverter. Mas também noto isso aí em hospitais gerais. A gente às vezes vai passar em enfermaria, os doentes estão internados, você tem lá a enfermaria de vascular. A regra é colocar todos os pacientes com perna para cima. E pacientes com doença arterial, perna para cima, é a pior coisa que pode ser feita por eles. Então, eu sempre oriento, olha, não mexe, deixa a perna reta, que é para não fazer mal, né? Tá neutro, bem, não vai fazer, mas também não vai fazer mal. Tá ótimo assim. Em épocas de final da pandemia, nós estamos agora indo para uma endemia de Covid, né? E sempre vai estar entre nós, a partir de agora. As viagens voltaram, viagens longas, e muita gente tem curiosidade, tem dúvidas em relação à possibilidade de formação de trombos dentro das veias, de trombose, por conta de viagens longas. Tem ido muito paciente para você em relação a isso? Tem muitos pacientes que vão fazer viagens de avião para o exterior, e frequentemente é uma dúvida tanto para pacientes que já tiveram eventos anteriores, como para pacientes que... Já tiveram trombose, né? Exatamente. Como pacientes com risco. Nunca tiveram, mas viram na internet ou na televisão que algum famoso teve. Fantástico, enche o consultório da gente às vezes. Anitta teve trombose, então eu estou com medo de ter alguma trombose. E trombose é um tema assim que daria uma discussão assim à parte, porque é um tema extenso e muito bom de discutir, mas... trombose, até por parte dos médicos, eu recebo muitas suspeitas de trombose que não fazem assim muito sentido, entendeu? Porque edema, a gente vai combinar, edema é um diagnóstico muito amplo. A gente poderia escrever um livro de causa de edema de membro inferior. Tema, desde causas hepáticas, tireoidianas, hormonais, hipoproteinemia, que é a desnutrição, que causa uma das causas... enfim, uma série de doenças, a própria estase, as varizes, e sendo varizes, circulação, também tem a doença linfática, tem uma série de doenças. Então, uma pessoa muitas vezes chega com a artrose de tornozelo, que é muito frequente, ou então qualquer doença inflamatória, chega com suspeita, erisipela, passa muito paciente que vem para o consultório que está com erisipela, o médico pede um Doppler, o paciente com a perna vermelha. Frequente demais. Como é que eu vou fazer um Doppler apertando a perna do cara para testar refluxo num cara desse? Com dor, né? Não aguenta, pô.
Isso aí poderia ser resolvido facilmente com um pouco de entendimento do tema. Entendimento. Exame clínico e conhecimento Faltou isso. sobre a área, né? Então, assim, voos muito longos, né? Caminhar durante o voo. Isso, assim, voos que têm mais de 4 horas de duração, a literatura ela diverge um pouco, mas, em geral, 4 horas de duração, acima disso, se considera um voo longo, uma viagem longa. Pode ser de avião, pode ser de ônibus, de qualquer carro, mas para pessoas que têm predisposição genética a ter trombose, né, as pessoas que têm trombofilias ou outras doenças como o câncer, que favorecem o aparecimento de trombos, é interessante fazer alguma medida para prevenir trombose. Nós lembramos que a trombose ela se assenta num tripé. São 3 causas ou a interação delas que causa a trombose. Seria a tríade de Virchow, né? Rudolf Virchow, o médico alemão aí, que descreveu isso aí há muito tempo e nós usamos até hoje. 1853. Ele disse que a hipercoagulabilidade, que seria um sangue que tem uma tendência a coagular, um sangue meio que grosso. A estase, que seria o sangue está parado, sem movimento. Ou lento, né? Exatamente. Parado ou lento demais. E a lesão endotelial, que seria quando há uma lesão na camada interna da veia ou da artéria. Isso, ou uma delas, ou a associação, vai favorecer. Então, a gente atuaria onde? Na estase. Na estase. Isso. E aí, se a gente tira a estase botando uma meia, orientando algum exercício, ele andar, ou se o cara tem uma tendência muito grande, o paciente, a gente pode fazer o quê? Uma anticoagulação profilática. Mas isso aí tem que ser visto caso a caso. Casos selecionados, né? Exatamente. Tem pacientes que têm trombofilias, pacientes que no passado não tinham diagnóstico de suas causas de trombose venosa, hoje tem, graças aos estudos, né? Que viram que... Estudos de imunologia, que viram que estava na trombofilia. Tendência a formar trombos em decorrência de algumas alterações genéticas que o paciente tem. Mas nem todo mundo tem isso. Não. E muitas mulheres perguntam sobre anticoncepcional. Fazem uso de anticoncepcional e algumas já fazem há mais de 20 anos. Ah, mas causa varizes e causa trombo. Depois, na onda do Covid, meu amigo, foi um caos. Isso aí, dessas informações que o WhatsApp é um grande auxiliar na divulgação de fake news, de grande besteira. É muito bom, mas tudo que é muito bom, se não dosado, passa a ser prejudicial, né? E eu notei isso, que as pacientes começaram a ter bastante receio de tomar seus anticoncepcionais. Eu notei também, Clark, que os estudos mostram que anticoncepcionais, por menores que sejam as doses, né, os de terceira geração, com 0,20 microgramas de etilneoestradiol, não demonstraram mudança na incidência de trombose para pacientes que têm tendência, né? Tem que ver tudo isso. Não é toda mulher que vai ter trombo por tomar anticoncepcional, né? Nem varizes também. Nem varizes, né? Qual a tua experiência em relação ao conhecimento do paciente? A gente tem que entender o seguinte, que o hormônio anticoncepcional, ele pode favorecer algum evento, isso aí pode ser sim uma coisa que a gente pode discutir. A gente pode conversar que o etilneoestradiol ele vai gerar uma ativação, ele vai dar cascata da coagulação em algumas pessoas. Isso aí pode ser uma realidade, mas lembremos também que a gravidez ela é sim também um evento que favorece a trombose e as varizes. A gravidez, é verdade. Não é verdade? Não só a gravidez, como o puerpério, o puerpério ainda mais. O puerpério também. Porque a pessoa está ou feita cesárea ou está parida, a mulher muitas vezes fica acamada, fica com lesão endotelial uterina e aquilo ali favorece a trombose também e as varizes. Então a gente tem que calcular o que é melhor, usar uma dose baixa de hormônio para essa mulher e ela não engravidar e assim ter todos os desfechos que aquela gravidez poderia ter no sentido de ter varizes ou trombose, ou usar um método menos eficaz, mas que vai deixar ela vulnerável a engravidar e ter um potencial risco maior de ter esses eventos. Então, trombos, teria que calcular isso aí. Você acha que, nos dias de hoje, os atendimentos médicos estão pecando em relação a tempo e dedicação ao diagnóstico dos pacientes? Isso é uma opinião pessoal mesmo. Nós não temos dados, eu acredito, sobre consultas médicas em geral. Principalmente aqueles que atendem a planos de saúde, no meu ponto de vista. Coisas que eu atendi muito tempo, um plano de saúde, eu não vou falar o nome, mas um plano de saúde que ele trabalha massivamente.
Eu tenho até um pouco de receio de falar isso, mas eu atendi num contexto de ter que atender 100 pacientes ou mais num dia. Pacientes ambulatoriais. Num dia de quantas horas, claro? Num dia de... Teoricamente, foram 2 turnos. Foram... 8 horas. 4. Mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí você tirava direto, nem almoçava para poder dar conta das coisas. Conta. E aí, para pessoas cadeirantes, idosos... Isso ambulatório ou ambulatório e urgências? Ambulatório só. Mas que vinham urgências junto, né? Você tinha suspeita de trombose, você tinha erisipela aguda, você tinha ferida infectada que tinha que ir para antibiótico, assim, eram urgências. Não dava para ficar esperando. Então, quando você tem um contexto em que o sistema lhe espreme, você tem uma grande inclinação a ser escasso nas suas condutas, sejam elas o acolhimento do paciente, que é importante, um bom relacionamento médico-paciente, como também o exame clínico bem feito e as condutas. Isso envolve também explicá-las para os pacientes. Sim. Então, assim, eu me lasquei muito, infelizmente, porque eu abri a mão de saúde, quer dizer, de ir ao banheiro, abri a mão de me alimentar adequadamente, de beber água, para poder o quê? Me entregar completamente àquele contexto, para não deixar que os pacientes esperassem ou qualquer outra coisa. E é importante que o paciente ele seja bem acolhido, mas é importante também que haja sustentabilidade na relação, porque senão vai chegar um momento em que você vai se exaurir, vai explodir, aí burnout e outras coisas. É importante que o acolhido, aliás, que seja acolhido quem o acolhe, né? O médico também, isso eu noto, o padrão de vida, a qualidade de vida do profissional da saúde, e aí eu não falo só médico não, da saúde é péssimo, é muito ruim, grande parte deles obesos. As pessoas não têm essa visão, né? Não tem, o pessoal acha, tem a visão romântica, né? Porque com a bipolaridade do Brasil e com algumas pessoas que sequer sabem os ideais que elas defendem, né? Ideais progressistas, criou-se uma horda de pessoas que é contra quem ela acha que ganhe mais do que ela. Ganhar é um termo estranho, né? Porque você não ganha coisa nenhuma. Você recebe pelo seu trabalho, pelo seu suor. E tudo isso tem uma história por detrás. Quaisquer pessoas têm histórias por detrás de suas vidas. O profissional da saúde, e aí eu coloco quase todos mesmo, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, etc. Tem uma qualidade de vida que é péssima. Ah, mas ele escolheu. Às vezes você não tem outra possibilidade. Hoje eu tenho, hoje você tem, Clark. Mas quantos tem como nós temos, né? Essa possibilidade de fazermos outras coisas na vida e conseguirmos viver delas, honrar os nossos compromissos e darmos uma vida melhor para nossos filhos. Queria ser músico, queria ser guitarrista. Isso. Você vai levar uma vida bem mais complexa do ponto de vista operacional. Complexa. De todo jeito, você vai ter complexidades, né? Cada um com a sua. Mas você vê, eu noto, na época da residência, você come mal pra caramba. Você não só para de fazer atividade física, e eu não tô falando de estética, tô falando de saúde mesmo. Taxas altas. Tudo horrível, você fica obeso, você come comida McDonald's todo dia. Passei um ano comendo todo dia no jantar. Meu amigo. Um ano inteiro. É muito ruim para um bem maior, né? Que é você busca trazer conforto para sua família, você busca dias melhores. Alguns conseguem, outros seguem nesse contínuo, nesse moto perpétuo aí, porque não há residência para todo mundo, né? Hoje, com a quantidade de escolas de medicina, eu estava vendo nas estatísticas, nós temos mais escolas de medicina do que na Índia. Pensa. Só que a Índia... Vai ter mais médico que população. Eu acho que é a segunda população mundial hoje, a Índia. E não vai ter lugar para todo mundo nesse aspecto, no sentido de saber o que está fazendo, com treinamento. É outro tema extremamente importante e extremamente extenso também. Uhum. Eu acredito que assim, a qualidade dessa formação também é outro tema que a gente vai precisar, enfim, conversar com bastante calma. Eu estava pensando nisso aí, a quantidade de escolas que se abriu, né, que foram abertas. Sem hospital, escola. Sem hospital, escola. As pessoas, às vezes, não têm noção
do que é necessário, é igual a tábua que você tem que passar por cima, né? Depois Cegos que você tem a guiando noção. cegos. Isso. E uma visão muito romântica das coisas e acaba... Hoje não tem como você voltar, Não. né? É tipo aquele jogo que não tem salto e 2 casas de volta. Você tem que encarar da forma que está e não está fácil nem para a população, nem para nós que já estamos na área, nem para o pessoal que está lá batalhando, né? Eu entendo que os alunos que estão nos cursos estão batalhando, né? E isso vai se refletir daqui a 5 anos já. Eu acredito que já se reflete, né, Clark? Já. Eu não tenho dados concretos, mas parece-me que no pico da pandemia, quem ficava mais nas UTIs Covid eram recém-formados. Eu não sei se você tem esses dados. Recém-formados e tivemos também o adiantamento de formaturas, né? Por conta da Pandemia. Então, o médico, já 6 anos são insuficientes, imagina então 5 anos e meio ou 5 para formar um médico para tratar um paciente de medicina intensiva com todas as nuances que ele tem. Isso. E aí tem outra coisa na grade curricular. Você tem 8 semestres com políticas públicas, SUS, baseado no modelo cubano, que o pessoal ainda defende, que é a medicina de Cuba, blá, 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 blá. Muito boa. Muito boa. Excelente medicina de Cuba. O que dizer de Harvard, né? O que dizer do Johns Hopkins, se a medicina de Cuba é muito boa. E as pessoas são cegas em relação a isso. Não vejo horizonte, Dr. Clark. Não sei se você vê. Parafraseando o Ariano Suassuna, ele disse assim uma vez: o que é que eu vou dizer Se eu disser que essa música de Chimbinha é excelente, eu vou dizer o que de Beethoven, né? Então, se você diz que a medicina de Cuba é muito boa, você vai dizer o quê? Como é que eu vou usar? De Oxford, de Harvard, Qualificar. do Johns Hopkins. O que é que você vai falar? Não tem adjetivo. Vai ter que inventar um adjetivo, uma vez que você falou que Cuba é muito boa. E você nega o que é evidente, né? O rei está nu, mas as pessoas não veem. Dr. Clark, doença arterial, a prevalência de diabetes, que chega, para mim, pelo menos, é gigantesca. Aí nem a prevalência, vai ser a incidência, né? A incidência de pacientes diabéticos que chegam para mim é gigantesca e acredito que para você também. Qual a sua experiência Pode crer. Atual? Muito grande. Diabéticos, eu creio que muitas pessoas, elas nem deveriam ser diabéticas de fato, mas elas se tornam diabéticos pelos hábitos de vida tão deletérios, o estilo de vida que elas adotaram, assim, de sedentarismo, de alimentação errada, de estresse demais, que é um veneno. A gente negligencia o estresse, mas ele é um veneno tão mortal quanto esses outros que eu citei. E aí elas começam a ter pequenas elevações na glicemia, que vão sendo somados com outros problemas, e aí se você coloca uma ambientação genética favorável, pronto, aparece. É por isso que quando você tem, por exemplo, uma cirurgia metabólica, uma cirurgia bariátrica, a pessoa perdeu todo aquele peso, começou a se exercitar, curou a diabetes, uma doença que teoricamente não tem cura. Mas na verdade o que a gente fez foi o quê? Os hábitos, foi né? devolver ela para o estado anterior à doença, que é o quê? Fazer exercício, comer melhor. É o que todo mundo já sabe, né? Claro que fumo. Muitos pacientes que ainda fumam. Eu notei que lá no Sudeste, que eu estive recentemente, Sudeste e Sul, eu tive Santa Catarina, tive São Paulo, a quantidade de pessoas que fumam é maior, talvez pelo frio, né? Já percebi isso. Aqui, eu não sei se você nota, eu não saio muito de casa, mas... Eu diria que aqui eu observo mais na população mais velha, mais idosa. Os jovens eu não observo tanto. Eu não sei a pronúncia, se é o vape ou vape, que é o cigarro eletrônico aí. Em consultório, assim, eu não observei, talvez eles façam uso recreativo disso, né? Não constantemente, como os tabagistas inveterados, que realmente são aqueles mais propensos às doenças arteriais. Minha experiência com cigarro eletrônico é pequena, de fato. A minha também. Não tenho me deparado com complicações decorrentes do cigarro eletrônico, não. Mas falam que cada vez mais a população mais jovem está adotando isso aí de forma recreativa ou não. Né? Mas vamos saber o efeito disso no futuro. O jovem fazendo jovialidades. Clark, amputações. A incidência que eu tenho na minha casuística, que é bem considerável,
de pacientes amputados que vão para reabilitação, ou seja, voltam a caminhar à custa de próteses, é ínfima a quantidade de pacientes. E eu li uma estatística, eu preciso certificar se é verdade, do Canadá, e talvez seja graças às políticas do Trudeau, 6% de pacientes que foram amputados e que usam prótese, ou seja, voltam a andar, são reabilitados. Eu achei isso muito pequeno, essa informação carece de confirmação, né? Então, isso não é científico, não sei se realmente é fato, pode ser fake news na internet. Porém, a minha casuística pessoal aqui na Paraíba e em Recife, onde eu fiz residência e você também fez, é muito baixa, cara. Depois que você saiu da residência, mudou algo dos amputados? Nós fizemos residência no Hospital da Restauração. Mesmo hospital. E ali é um centro assim que vai abraçar muito paciente com doença arterial, então termina sendo até um pouco viciada a amostra, né? Vai muito, doença venosa não chega tanto ali, Não né? chega. Chega eventualmente, mas chega mais arterial, porque é o que implica em risco de perda do membro, da vida, enfim. Mas no consultório, eu diria que, assim, alguns fatores vão predizer bastante se esse paciente vai ser reabilitado ou não. Entre eles, talvez o principal, o fator idade. Como a doença arterial, em geral, acomete pacientes mais idosos... 65 ou mais, né? Exatamente. Então, dependendo dos antecedentes de vida dele, um paciente que tinha um hábito de exercício físico, tinha um estilo de vida atlético, controlava, que em geral não acontece assim. Mas quando ele tem um shape melhor, não é aquele paciente caquético, depletado, ele tem uma chance maior. Na prática, quem faz uma amputação é um homem ou uma mulher que tem escassez muscular, tem, enfim, acamado, muitas vezes já não anda por conta de um evento arterial prévio, cerebrovascular, teve um AVC. Um AVC, não anda. E você acha que a família, o contexto familiar, tem interferido de forma negativa nisso? A minha impressão é que sim. Na reabilitação? Na reabilitação. Minha impressão é que sim, tem interferido negativamente. Porque você perder uma perna não deve ser a coisa mais agradável do mundo, e você estar inserido em um ambiente que as pessoas vão te estimular, não vão absorver essa perda de perna como fim da vida, é muito importante. E não, as pessoas têm tratado como um incapaz. Isso é verdade. E ele é relativamente incapaz, né? Ele não é incapaz. Tem uma coisa, doutor Franco, que acontece também, já aconteceu comigo, duas coisas. Eu já observei pessoas que se valem da amputação ou de alguma coisa que acontece com o pai ou com algum familiar, e eles não têm interesse na melhora, isso aí vale para feridas e outros problemas, para que a concessão de benefícios previdenciários possa continuar acontecendo. Impressionante. Isso aí é triste de falar isso. Mas é verdade. Infelizmente, sim. É triste, mas é verdadeiro. Uma vez, cara, eu estava no Carrefour, lá em Recife, o Carrefour da Torre. E aí, eu estacionando o carro, tal, com Flavinha, a gente ia fazer umas compras. E aí, eu vi um cara jovem, ele tinha uns 30 para 40 anos, e uma ferida na perna, extensa. E aí, eu olhei para aquele cara, ele trabalhando ali, ajeitando os carros, e eu tive compaixão dele. Eu disse, cara, eu vou ajudar esse cara. Uma ferida venosa, provavelmente. Venosa. Né? Ele tinha uma mobilidade no tornozelo limitada. Depois eu perguntei para ele, falei com ele, cara, vem cá, o que aconteceu com você aí? Quer ficar bom? Não. Foi isso mesmo? Eu dei meu telefone pessoal, disse, olha, você vai marcar aqui na clínica, você vai ligar, vai dizer que foi o Dr. Clark que mandou, eu vou fazer seu Doppler, vou fazer seu tratamento, você não vai pagar nada. Eu esperei a ligação desse cara. Já tem quase um ano. Até o momento. Isso não aconteceu. Não acontecerá. Acredite, uma vez eu atendi um paciente que teve um acidente de trabalho, ele perdeu a ponta do dedo mínimo. A ponta do cabecinha do dedo. Isso, a famosa cabecinha do dedo. Ele chegou lá, o cara era maior do que eu, Clark. O cara era marombeiro, pô. Enorme. Disse, doutor, eu vim pegar um atestado para eu me encostar. Um laudo. Pegar um laudo, eu quero ficar encostado. Disse, olha, a pior pessoa para dar declaração sou eu, e falso, então, é impossível. Não dou.
A família já sabe, ninguém me procura. Não, porque eu faltei prova, faltou, resolva. Problema seu. Não, eu fui ao médico e não peguei atestado. Ligue para ele e pegue com ele. Não vou dar, não dou e acabou, pode ficar com raiva. Se você tiver em dúvida de alguém para ficar com raiva nesse momento, eu me ofereço. Pode ficar com raiva de mim. Bode expiatório. E aí, cara, foi bate-boca. Olha, você não vai conseguir se aposentar por causa disso aí. Você não é incapaz. Doutor, você quer dizer que eu não sou incapaz? Aí vem um pensamento e o que você fala, né? O pensamento você é incapaz de raciocinar de uma forma honesta. Eu pensei, né? Eu falei, não, olha, não, você tem restrições, mas você pode trabalhar assim. Isso aconteceu já com pacientes amputados, Clark. É difícil você dizer para a pessoa amputada que ela não é incapaz. Ela é relativamente incapaz. Uma pessoa amputada pode trabalhar de diversas coisas, de recepcionista, de telefonista, de telemarketing, etc. N coisas. E se ela colocar uma prótese, ela pode virar campeã olímpica. Como nos Jogos Paralímpicos. Eu sigo alguns caras no Instagram que ou são amputados ou fizeram cirurgias ainda mais intensas. Agressivas. Tem um cara que eu sigo, eu não tô lembrando o nome dele, é um cara forte, cara. Ele fez uma hemicorporectomia. Ele tirou metade do corpo, assim, da cintura para baixo. Para baixo, né? Ele faz... Chama pelvectomia, né? O pessoal da ortopedia faz muito isso aí. Pois é, o cara faz Foi um câncer, né? Foi. Câncer ósseo. E aí ele faz as necessidades dele por uma espécie de cloaca que sai as fezes e a urina. Sai a urina. E o cara vivendo. Cara, ele faz academia, faz skate, faz tudo, cara. Assim, quer dizer então que eu tô dizendo que todo amputado precisa fazer um super-homem, um super-herói? Não. Cada um tem suas limitações, né? Cada um tem seu propósito. Mas veja o exemplo desse cara. Ele foi até o limite, ele mostrou assim que a gente faz muito pouco. Cara, tem um exemplo que eu sempre falo, na época que eu dava as palestras de coaching, mas esse exemplo é real. O exemplo fictício que explica o exemplo real. Seguinte, você tem... A pesquisa foi feita por Dan Ariely. Dan Ariely fez o seguinte, ele é um pesquisador, ele é israelense, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele é pesquisador da psicologia social do MIT, né? Eu tenho dificuldade de falar, mas eu vou falar Massachusetts Institute of Technology. E ele fez o seguinte, pegou um conjunto de alunos de psicologia, colocou em uma sala e disse, por favor, você vai receber um dinheiro, você vai receber um prêmio no final dessa pesquisa e, por favor, preencha. Aí o cara preencheu lá assim, um questionário de 50 questões. Ele disse, tudo bem, ó, nessa sala está repleta de quadros. Escolha um, mas se você escolher, você não pode trocar. Certo? Certo. O cara olhava, ia lá e escolhia um quadro. Beleza. Primeira turma. Segunda turma, mesma coisa. Você responde 50. Olha, está cheio de quadro aqui. Você vai escolher. Mas, se você não gostar, eu te dou uma semana, você vem aqui e troca. E você pode trocar. Aí o segundo você não pode mais trocar. Certo? Certo. Primeira coisa. Quem não podia escolher, ficou lá com seu quadro, certo? E quem podia escolher trocar, maioria trocou. A maioria ia lá uma semana depois e trocava os quadros. E aí, quando aconteceu isso, ele chegou para os dois grupos e disse, agora eu quero saber a nota de 0 a 10 para o quadro que você escolheu na primeira turma, né? E na segunda para o primeiro quadro. Para o primeiro quadro. Então, moral da história. As pessoas que não puderam escolher deram notas mais altas para o quadro do que as pessoas que puderam trocar o primeiro e deram a nota para o primeiro, entendeu, né? É um fenômeno muito interessante. Então, o que é que acontece? Moral da história. Quando você não tem opção, você se adapta. Quem fez isso? Isso aí tem um exemplo brasileiro. Fernando Fernandes, foi Big Brother, o cara bonito, modelo no auge, na crista da onda. Todo mundo contratando o cara ganhando dinheiro. Não sei se foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, o acidente dele. Capotou, não sei o quê, paraplégico. Não tem o que fazer, amigo. É um quadro apenas. Não dá para trocar quadro. O que é que o Fernando fez? Pode procurar na internet. Campeão mundial de remo.
no esporte paralímpico. Então, quando as pessoas não têm opção, elas aceitam e buscam. Ou elas simplesmente ficam ali na delas, mas não há o que fazer. Ou você vai atrás dos seus objetivos. Isso era na época que eu era coach, né? E funciona. Porque você dá exemplos reais, né? Esse cara aí que fez hemicorporectomia, o cara vive a vida dele. Ele só tem essa, meu amigo. Não há evidência. Seja quem for, ninguém vai conseguir me dizer de uma evidência de uma outra vida. Não há. Não há. Para isso, você tem que acreditar que há uma outra vida. Mas se você quiser viver a que você tem aqui, é agora, né? Aquela regrinha básica de quando a gente é submetido a uma situação de medo, né? Freeze, flight ou fight. Ou fight. Freeze, flight ou fight. Ou você congela, ou você corre para cima, ou você luta, né? Você corre para longe ou você luta. Quem usa muito isso aí é o pessoal do FBI, eu acho que é isso, que usa o pessoal que faz leitura corporal, né? Meu amigo, fantástico aqui o bate-papo, né? Passaríamos aqui anos conversando sobre várias coisas. Queria que você fizesse aí suas considerações sobre o tema, sobre o que você desejar, e mais encontros virão. Eu quero agradecer imensamente, Dr. Franklin, o convite. Acredito que uma das ferramentas que o médico do futuro vai usar com mais frequência é sim a internet. A gente está falando agora estamos falando em 2022. Em 2022 se fala em um tal de um metaverso que está para acontecer aí. Já está acontecendo, na verdade, há um tempo, mas de forma embrionária para nós meros mortais que usamos ainda a internet 4.0. Mas creio que isso vai se tornar cada vez mais frequente na nossa vida. Então, desde teleconsultas até outros eventos. Agora, até se fala até em sexualidade na internet agora. É verdade. Coisa até... Cara, isso... Eu não sei se você já viu o seriado Black Mirror. Eu vi. Mas isso é Black Mirror, um mix de Black Mirror com Minority Report. Não sei se você já viu também. Não. Né, que tá quase isso aí. Que é o pré-crime, né? Lá no Minority Report do Tom Cruise, existem pessoas que preveem os crimes que vão acontecer. Então a pessoa previu que o Dr. Clark vai sair daí e vai me enforcar aqui. Então, como ela previu, você vai ser preso antes de cometer. Mas que beleza. Que é mais ou menos o que vai acontecer agora em Londres, que as pessoas vão ser enquadradas por assédio sexual porque olharam para as outras pessoas de uma forma que a outra pessoa interpretou como uma forma sensual, uma forma insinuante. Agressiva. Isso é muito Minority Report, né? E lá na Black Mirror, que é um seriado que eu assisti de cabo a rabo, assisti todos os episódios, é fantástico. Muita coisa já existe hoje, né? Essa questão do metaverso. Lá tem a questão da sexualidade. Tem um episódio, cara, que eu vou dar um spoiler aqui, mas vale a pena assistir mesmo dando spoiler, que a mulher tá noiva e o cara, acho que é Volto Logo, acho que o nome do episódio é esse, salvo engano. Ela tá noiva e o cara diz, vou ali comprar alguma coisa. Tá pra casar com o cara sofre um acidente e morre. Ele morre, ela entra num luto incrível, quase não sai. Um ano depois, uma mulher liga pra ela e diz, ó, tem uma nova tecnologia. Eles conseguem refazer a partir de um boneco com texturas humanas, a pessoa, o seu ex-noivo. Mas e as ideias, e a psique dele e tudo? Não, eles têm um banco de dados, tudo salvo. As ligações telefônicas, todas as palavras, tudo que ele falou, até as reações que ele podia tomar. Um dicionário. Aí chega o boneco, ela compra e coloca na água quente. E no outro dia o cara tá lá com todo o comportamento. E melhor ainda, o cara é sexualmente melhor do que o primeiro. Pronto. É um robô com inteligência Sensacional. artificial. Cara, e tem uma parte que ela fica abusada do cara, porque o cara obedece a tudo. Isso é mais ou menos a vida real. Não seja tão bonzinho assim. O cara obedece a tudo. Aí ela manda o cara embora. Essa cena é fantástica, porque no outro dia, quando ela acorda, ela olha, tá o cara na chuva. Levando chuva. Você tá fazendo o que aí? Eu te mandei embora. Eu só vou até onde o sinal chega. E aí ela não se livra mais desse cara. Black Mirror tem muita coisa da atualidade que a gente vê e vai ver, né? Isso que você falou aí, o metaverso hoje é uma coisa que a gente tá falando sobre. Quem sabe daqui a 3, 4 anos a gente não vai estar aqui, eu na minha casa, você na sua, como se nós estivéssemos presencialmente, como nós estamos, mas de uma forma mais contextual, mais contactante, né? A gente já tem o celular como uma extensão do corpo humano
A gente nem fala mais em celular como a gente falava antigamente. Ele já é uma coisa que faz parte. A gente não fica falando nos braços, nas mãos que a gente tem, nos órgãos que a gente tem, porque eles simplesmente estão ali conosco o tempo todo. Assim também é o celular e assim também será o metaverso, né? Algumas pessoas... Imagina só a reabilitação também para os amputados no metaverso, eles poderiam ter um corpo virtual também. Então, assim, as possibilidades elas são inimagináveis. Eu não consigo nem imaginar o que é que esse futuro está esperando. Tem pra gente aí. Amigo, quero lhe agradecer de coração. Muito obrigado por ter vindo de Recife. Foi uma honra. Um grande prazer aqui falar com você. Até o próximo Red Talk.